Fala galera, tô de volta na área. Bom, a pedido de muitos aí, no meu vídeo aí sobre o Uber, muita gente quis saber como se faz para trabalhar de Uber aqui na Bélgica, ok? Então eu vou estar esclarecendo todas essas dúvidas aqui para vocês e vou fazer melhor. Como as coisas estão em constante mudança, eu vou lá no escritório hoje da Uber e vou mostrar para vocês tudo o que é preciso para ser motorista da Uber. Vou falar todas as vantagens que tem de ser Uber aqui em Bruxelas, certo? Então, se você quer saber mais, fica ligado aí no vídeo, que esse vídeo vai ser bom. E mais, já aproveita, clica aqui embaixo, dá o like, se inscreve e vem comigo. Vambora! Cheguei aqui no escritório da Uber, fica aqui no Boulevard Louis Smith, certo? E tá ali o escritóriozinho deles. Vamos lá agora. Hello. What's your name? Arthur, do you have a paper with the information, the documents to subscribe on Uber? Bom, pessoal, eu fui lá na Uber para ter certeza que não falava que nenhuma besteira, confirmar se estava tudo correto, se continua as mesmas normas, os mesmos requerimentos. Fiz aqui um resumo aqui para não me perder e explicar para vocês como é que você faz para ser Uber aqui na Bélgica, tá bom? Se você ainda não deu like, clica logo aí, ó, dá o like e vamos lá. A primeira coisa, você tem que ter um equivalente a um CPF, CNPJ, é o VAT number. Então esse número, você pode ter ele de duas formas, ou você for independente, trabalhador independente, como se fosse autônomo, ou você sendo uma empresa, certo? Então você tem que ter esse número aí para o transporte de pessoas, tá bom? O Uber aqui, ele opera na verdade como um serviço de limousine, ok? Mais na frente eu vou detalhar mais. Depois é o carro. Qual carro você tem que ter para poder andar no Uber aqui? Tem que ser no máximo 7 anos de idade, certo? Ou seja, nós estamos em 2020, você vai trabalhar esse ano, então no caso ele tem que ser 2013 e já esse ano, pronto, depois ele acabou. Tem que ser no mínimo 4 portas, tá bom? Tem que ser uma cor neutra. Tem uma lista de modelos, certo? Na Uber ela tem uma lista que ela dá uma lista de modelos, não é qualquer carro, eles não aceitam uns carrinhos assim muito pequenos e tal. Tem que ter uma placa TL. Quando você compra o seu carro aqui na Bélgica, que você vai fazer a matrícula, você vai fazer um registro para a placa TL, certo? Que é uma placa de transporte de passageiros. Bom, nós vamos aqui para o mais difícil. Qual é o mais complicado da história? O mais complicado primeiro você tem um carro, você compra o carro, você tem seu número VAT, né? Então você tem o carro e você vai ter que pedir uma licença, é uma permissão para poder operar e transportar passageiros na Bélgica. Essa licença aqui chama-se LVC. Para adquirir essa licença, o carro ele tem que estar registrado ou no seu nome ou no nome da sua empresa, certo? Tem que ter um seguro de passageiros, é um seguro diferente, não é um seguro normal como a gente faz particular. Então é um seguro especial, o carro tem que estar inspecionado, né? Isso aí é comum. Mesmo o carro sendo novo, 0 km, para transporte de passageiros, precisa ser feita a inspeção, ok? Então eu tinha um Mercedes, um Classe E, 0 km, e mesmo assim eu tive que ir lá na inspeção. E detalhe, a inspeção é de 6 em 6 meses. Quando você vai fazer esse seguro aqui, não só esse, até um seguro particular do automóvel aqui na Bélgica, eles te pedem um documento de que no teu histórico, como que você não teve seguro ou não teve acidente nos últimos 5 anos. Como eu tinha chegado aqui na Bélgica, não tinha histórico nenhum, eu fiquei... não conseguia, tentava contato com o Brasil e não conseguia também da minha seguradora lá. Então o que foi que eu fiz? Vou contar aqui um segredo para vocês. Eu solicitei para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, então eu solicitei a eles um documento dizendo que eu, Arthur, tarará, tarará, não tive nenhum acidente em rodovias federais nos últimos 5 anos.
Pronto. Com esse documento, eu não fiz nem tradução dele, trouxe ele mesmo em português, entreguei ao seguro e foi aceito, tá bom? Não sei se toda seguradora aceita, mas a que eu fiz foi fazer propaganda deles, a AXA, eles aceitaram. Beleza. Essa licença, a Bélgica, ela é dividida aqui em regiões. Então, para o norte é Flanders, Bruxelas está ali no meio, e para baixo é Valônia. É a que fala francês, a que fala holandês, e Bruxelas era para falar os dois, mas só fala francês. Eu não falava nenhuma delas quando cheguei aqui na Bélgica, tá bom? E esse foi o trabalho a empresa que eu consegui criar e levantei uma boa grana, porque eu não falava, eu falava inglês, né? Pronto. A licença de Flanders, ela está em constante mudança, então não vou entrar muito detalhe aqui com ela, não é uma licença difícil de conseguir. A mais difícil, e a mais cara também, é a licença de Bruxelas. O que acontece? Há aqui uma confusão, eu não vou entrar nos termos da lei, esse vídeo vai ficar muito grande se eu for falar tudo isso. Eles discutem aqui quem pode operar em Bruxelas, quem não pode. Por exemplo, agora em Zaventem, que é o aeroporto, ele já não pertence a Bruxelas, então a polícia lá fica controlando, só aceita trabalhar em Zaventem, pegar corridas em Zaventem, começar lá, quem tem licenças de Flanders. Então, tá um pouco confuso ainda isso, mas enfim. A licença de Bruxelas, para poder tirar ela, você tem que ir lá na direção dos táxis, na Gare do Norte. No site você consegue procurar lá e ter um formulário para você preencher e fazer a solicitação. A licença de Bruxelas requer que você tenha um veículo de luxo, ele tem que ter no mínimo 2,80 metros de distância do eixo, ou seja, para poder ser classificado como limusine. O preço do carro ele tem que ser no mínimo de 33 mil euros, certo? O preço de catálogo, sem extra. Ou seja, mesmo que o carro tenha 7 anos, porque o limite para Bruxelas o máximo é 7 anos, e digamos assim, quando comprou o carro, o que acontece? O valor de catálogo dele tem que ser no mínimo de 33 mil euros, não pode ser abaixo disso. E a licença de Bruxelas ela tem um custo, custa mais ou menos em torno de 700 euros ao ano, ok? Então essa é a licença mais difícil, mais complicada de conseguir, porque são veículos especiais, são veículos mais caros. Enfim, para operar 100% legalmente, digamos, em Bruxelas, teria que ter a licença de Bruxelas. Mas hoje, todo mundo pega passageiro em Bruxelas. Mesmo com a licença de Valônia, a licença de Flanders, todo mundo opera em Bruxelas. A licença de Valônia é uma das mais fáceis de conseguir, tem um custo, acho, de 250 euros para solicitar, mas depois não paga mais nada anualmente. A de Bruxelas ela tem um custo ao ano. Então a de Valônia é a mais barata, a mais fácil e a mais rápida de conseguir. Ela só requer que você tenha um curso de 4 horas, que na verdade não existe nenhum teste, nenhum exame, é só um curso presencial. Você vai lá para dizer que você assistiu e pronto. Mesmo que você não entenda nada, você foi ao curso. Então vamos lá, o Uber, ele aqui na Bélgica tem 3 tipos, o X, o Van e o Black. O Black é somente para viaturas de luxo, Mercedes E-Classe e superior. O Van é para capacidade até máximo 9 lugares, né? E o X entra os outros carros. Aqui eu estou falando, nesse caso todo aqui que eu falei, você vai trabalhar por conta própria, que é o que eu recomendo. Certo? Se você quer ganhar realmente dinheiro, quer ganhar bem, eu recomendo você trabalhar dessa forma, independente ou com a sua empresa. Se você não vai fazer nenhuma dessa maneira aqui, independente ou empresa, a única coisa que você precisa para ser motorista na Bélgica, se você for trabalhar para uma empresa, para alguém, o seu cartão de residência, né, belga, um registro criminal, que você solicita ele na polícia, e um atestado médico para motorista. Ah, calma, faltou um detalhe aqui, lógico, mais importante. É a habilitação belga. Então você tem que ter uma carteira de motorista belga, certo? Então se você for trabalhar para outros, é só isso aqui que você precisa. Só esses 4 aqui. Se você quiser fazer por conta própria para você mesmo, que é o que eu recomendo, aí você tem essa parte burocrática da licença que demanda um pouco tempo. Eu acredito que em torno de uns 2 meses para você conseguir. O que eu faço para poder conseguir ter o cartão de residência belga? Se você já tiver alguma nacionalidade europeia, seja italiana, qualquer uma, você basta se estabelecer aqui na Bélgica como residente. Você faz isso, você tem que arrumar um local para morar. Eu talvez
mas vale entrar em detalhes sobre isso em outro vídeo, que senão vai ficar muito longo. Mas em resumo, encontra o local para morar, vai na comuna, na prefeitura, subscreve. Se você for como autônomo independente, pede um anexo 19. E se você for trabalhar para uma empresa, pede um contrato. Pronto. E você já consegue o seu cartão de residência. Depois, a tua carteira de habilitação, motorista, você transfere do país de onde você está vindo, solicita a transferência para cá na Bélgica e o restante você já faz aqui, o registro criminal e o atestado. Não é difícil. Eu acredito que para a maior parte dos brasileiros que estão vendo esse vídeo, a dificuldade maior é ter a residência aqui na Bélgica, certo? Eu sei que realmente não é fácil se você não tiver a nacionalidade europeia, mas não é impossível, ok? Eu não trabalhei muito tempo com a Uber, onde eu ganhei dinheiro mesmo foi no transporte privado, trabalhando para políticos e isso tudo. E agora eu vou falar um pouco aqui das vantagens que tem de ser Uber na Bélgica. Primeiro, Bruxelas é como se fosse Brasília, entende? Então tem muito político, todos os encontros de empresa, reuniões, tudo que é global, tudo está aqui, concentra-se aqui. Tudo vem, as empresas, quando traz o CEO, os diretores, fazem reuniões aqui em Bruxelas. Então é uma cidade que tem muitos eventos, tudo acontece muito aqui. Então Bruxelas é uma cidade que é muito movimentada de segunda a sexta, sábado e domingo ela para. Ela tem em torno de, eu posso estar errado aqui, mas mais ou menos os números são em torno de 700 mil habitantes, mas esse número triplica durante a semana de pessoas que vêm e vão. Então é o tempo todo, gente chegando no aeroporto, Bruxelas, vai para um evento, volta, tal. Então há uma demanda muito grande e por isso Bruxelas se destaca na parte do transporte em relação a outras cidades. Não se compara o movimento que tem aqui em Bruxelas do movimento que tem em Lisboa, ou até Madrid, ou até Barcelona, tá bom? Então realmente Bruxelas está aqui num ponto aqui muito estratégico. E depois, os políticos, né, do Parlamento Europeu, lembra que o Parlamento também ele é dividido. Ele tem uma parte em Estrasburgo, né, e no Luxemburgo. Então, os políticos estão sempre movendo. E isso é constante. Eu já cansei de fazer muitas corridas de Bruxelas para Estrasburgo, Bruxelas para Luxemburgo. Né? Bruxelas para Luxemburgo já são cerca de 2 horas, né? Então já é uma corrida aí em torno de 400, 500 euros, né? E para Estrasburgo é mais distante, né? Já é uma corrida já para 800, 900 euros. Então isso é muito bom, porque isso aí, quando você consegue fazer esses contatos, atenção, também não é fácil, mas quando você consegue fazer esses contatos e pegar, entrar no ramo político e fazer o transporte desses políticos, aí realmente você se dá bem e consegue levantar uma grana. Pessoal, espero que tenha ficado aí bem claro e qualquer dúvida, manda aí que eu respondo. Valeu!